Boa noite! Agora sim, estamos ao vivo no YouTube. Agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Maravilha, minha gente. Estamos ao vivo. Todo mundo que está podendo nos assistir. Eu vou botar aqui no Instagram também. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tá ótimo. Sim, maravilha. Então estamos ao vivo aqui no Instagram também. Então quem estiver nos assistindo pelo Insta, por favor, entra lá no YouTube. Método GEM, GEM, G de gestão, E de espiritualidade e M de marketing. Entrem lá, porque no YouTube vai estar completo para a gente assistir, para a gente debater, para a gente trocar várias ideias hoje. E o tema de hoje é produtos digitais alavancam a área médica. Quem está aqui é Dr. Gustavo Mota e doutora Débora. Desculpe, Gustavo, é porque eu estou olhando várias telas ao mesmo tempo, eu estou confuso aqui. Errasse meu nome, velho. Perdão, Guga. Gustavo Mota, é que eu estava olhando aqui, lendo na outra tela. Deixa eu ver. É muita emoção. Débora, me emocionou, Débora. Eu tô com um retorno aqui no meu ponto que é parecido com aquele problema que deu. Não sei se vocês lembram aquele meme antigo, Ruth Lemos, sanduíche ishi, pronto, eu tô com um retornozinho que dá um delay. Pois bem, pessoal, vamos começar. Faz parte. Vamos sim. Dar uma boa noite para todo mundo que estiver chegando aqui, pessoal. Hoje a ideia é a gente estar falando sobre produtos digitais que alavancam a área médica. Então a gente trouxe esse tema com o objetivo de falar um pouquinho do porquê que acho que surgiu o método GEM e quanto isso pode beneficiar tanto o Dr. Gustavo, né, como as pessoas que estão pensando, né, na sua carreira em ter um produto a mais, né. Muitas vezes, em vez de trazer outros serviços, às vezes ele pode começar a olhar para o mundo online. E aí, Arthur, qual que é a sua opinião sobre esse formato novo que vem surgindo para a área de saúde? Olha, eu tenho visto muitos médicos investindo na questão de produtos digitais e tenho visto com grande sucesso, né? Muita gente se dedicando, trazendo coisas novas, trazendo produtos para os seus pacientes, trazendo produtos para outros médicos, trazendo produtos para jovens médicos ou estudantes de medicina. E eu acredito que isso é um caminho muito bom a se seguir. É o presente, é o futuro, né? A gente viu desde a pandemia uma mudança muito grande no mercado, um crescimento no consumo de infoprodutos e produtos digitais em geral. E a gente vê que isso é uma coisa que tanto traz benefícios para os consumidores desses infoprodutos, como também para os produtores, né? Então é uma coisa muito boa. Eu vejo com bons olhos, pois, por exemplo, a gente vê hoje em dia muitos médicos expandindo o seu raio de consumidores de seus serviços e produtos, né? E crescendo bastante nesse mercado e prosperando, né? Gerando receita, uma nova fonte de receita que não existia antes. E também para os consumidores é muito bom, que estão tendo acesso a informações, conteúdos e produtos que não existiam antigamente. É verdade. Acho que me parece que
a pandemia alavancou isso, né? Foi um divisor de águas, deu novos rumos, e a área da saúde interpretou isso de uma maneira bem positiva. É uma nova era, mas acho que houve uma incorporação do entendimento desses produtos, né? Acho que não tem como você, assim, pelo menos eu não enxergo tanto a divulgação não passar pelas mídias sociais de um evento médico, seja de uma promoção, de uma palestra, até de uma informação mesmo. Eu não estou falando na rede, porque isso aí já é consolidado já antes das redes sociais. Quando eu digo a rede, é a internet. Mas as mídias, elas vieram para alavancar isso e assim, de uma maneira cada vez mais dinâmica. Até para a gente entender os benefícios disso, acho que a gente precisa assim, analisar a questão do benefício, das coisas que podem, assim, vamos dizer, do produto que não é bom e dos efeitos colaterais. Vamos falar assim, bem como se fosse um tratamento, né? Um novo tratamento, uma nova tecnologia, que é a própria tecnologia, não é verdade? Isso. Com certeza. E eu acho que a gente precisa abordar esses 3 pontos aí, acho que seriam igual o tripé do método GEM, o tripé aí dos benefícios, do que não é legal e do que é de efeito colateral, seja por uma utilização indevida ou por o excesso, né? O excesso também é perigoso. E a sua experiência, Débora, com os seus clientes também? E eu, assim, eu perguntando a vocês como parte executiva desses produtos, né? Basicamente, o serviço de vocês é um produto digital, ou compõe boa parte do serviço de vocês, né? Da prestação de serviço, do nicho de atendimento de vocês, né? Eu acho que seria legal vocês, assim, trazerem primeiro como vocês se enxergam nisso, começando aí por você, Débora, que Arthur acho que deu uma saidinha, caiu, mas retorna. Já voltei. Não caímos da live, então tá tudo certo. Olha, doutor, eu acho que são 2 aspectos, inclusive, que a gente pode trabalhar aqui, né? Tem tanto o curso que o médico pode dar para outros médicos, por exemplo, né? E outros infoprodutos, né? Aulas, e-books, e também diretamente para o paciente, né? Para o cliente que ele está lá podendo entregar uma informação às vezes mais detalhada. Então, eu acho que se fosse a gente pensar em benefício, eu vejo muitos médicos, né? Inclusive, a gente recentemente está conversando com uma médica de hormônios, o quanto ela sente essa dificuldade de trazer para o dia a dia, né? Para a hora da alimentação, do sono, da saúde das pessoas, algumas rotinas que, para quem está querendo melhorar, principalmente a mulher, por exemplo, né? Que está entrando, né, na menopausa, que precisa ser feito além de trazer ali mais hormônios, né, no formato que essa médica faz. Então, ela está tendo que desenvolver hoje, obrigatoriamente, de fato, um e-book e um curso para essas pessoas terem mais consciência. Porque as pessoas chegam achando que tem um formato simples, prático, que é só ir lá, tomar uma injeção que está tudo resolvido. E, na verdade, não é, né? Na verdade, precisa ter todo um histórico de mudança. Então, como que ela poderia fazer isso? Né? Hoje, na prática, querendo ou não, ela tem uma consulta de 1 hora, que muitas vezes ela precisa fazer de 2 ou 3 a mais, para que aquela pessoa conheça o trabalho dela e perceba que aquilo é importante. Só que a pessoa chega totalmente crua. E aí ela tem toda uma jornada lenta para fechar o procedimento. Agora, você diz na consulta dela, Débora? Na consulta dela. Porque as pessoas... Então você acha que a informação pré-consulta, vamos falar assim, da consulta presencial, é um grande componente já para educar a paciente.
Com Seria certeza, isso. porque, claro que eu não faço o marketing dela, né? Então ela é uma Sim. pessoa que veio até a NDI para isso, mas o histórico do marketing dela tá muito cru. O conteúdo dela hoje é muito frio na internet, mas de qualquer forma ela tá no Oceano Azul. Muito pouco se fala, né? Pouco se fala na região dela sobre o tratamento com hormônios, sobre mudanças, né, de melhorias para essas pessoas que estão entrando na menopausa com o hormônio, né, com a recolocação. Não sei falar muito direito, né, sobre isso, mas é uma dor muito grande. Né? Então ela está se vendo hoje obrigada a buscar novas técnicas, novos formatos, e aí quando se pensa num curso, algo online, didático, ela vê que ela vai conseguir entregar mais conteúdo para essas pessoas estarem prontas para daí adquirir o produto dela final. Então isso está virando até hoje uma solução para acelerar um processo de conscientização. É um caso recente que eu olhei assim, eu também não vejo do caminho, doutora. Falei para ela, porque ela tem essa dificuldade do atendimento ensinar, o atendimento explica, o paciente chega e ainda chega sem toda a informação completa e duvida daquilo que ela está oferecendo. Fica um pouco desacreditado. Claro que tem a ver com a região, ela está numa região do interior, então a gente sabe Engraçado, Débora, você me fala dessa colega e eu já enxergo assim tanta oportunidade para entregar conteúdo, sabia? Eu francamente, tem oportunidade. se eu fosse, se você me falasse assim, você vai trabalhar agora você vai trabalhar com a endocrinologia, que é a parte de hormônio feminino. Cara, eu já me viria assim na cabeça várias copies, né? Eu sei que vocês é quem faz as copies, mas assim, a parte técnica a gente participa. Vários assim, planejamento de live, vários planejamentos de stories, tá entendendo? Conteúdo para YouTube, sabe? Eu sei que assim, obviamente você está desenvolvendo ela e a gente já tem. E ela é palestrante, só para você ter uma ideia, e não tem vídeo. Até o Arthur pegou o bonde andando, assim, mas ela chegou a mim com essa visão. Eu preciso muito rica essa área, Débora, sabe? Não inclusive assim muito farta, sabe? Se ela tiver uma boa orientação, assim, muito bem de procurar teus serviços, que a gente sabe que é uma pessoa que trabalha bem, né, que orienta bem essa parte aí. Olha, ela tem um público assim gigante com conteúdos incríveis para entregar. E assim, fora que assim tem um lado lúdico disso tudo, né? Isso é um pouco diferente, assim, fazendo uma analogia ao que eu faço, é um pouco diferente da minha parte, que é uma parte mais cirúrgica, que tem, assim, eu acredito que tem o espaço para alguns preparos, assim, mas é como o Arthur fala sempre, né? A gente já chegou a esse consenso, de que precisa realmente de mais seriedade, pelo menos assim, para o tipo de paciente que a gente trabalha. Não que a paciente dela, né? Não que o público dela não seja assim, não é isso que eu estou falando. Ela traz muito a desistência. Minha câmera deu uma embaçada aqui. Tá desfocada, né, Débora, um pouco. Nada, Não sei o que eu pouco faço. Frio, né? Esse é a luz. Melhorou um pouquinho. Deixa eu mexer aqui nessa configuração, mas a dor principal que ela trouxe é realmente porque as pessoas acabam desistindo de continuar, porque ela faz um tratamento, é um tratamento de 6 meses. E ela começa o tratamento e as pessoas param porque elas não fizeram nenhuma outra solicitação que ela fez. Então não tem o hábito de melhoria na sua mudança, não tem o hábito de tentar fazer outras atividades que ela orienta, como mudança na alimentação, mudança no sono, na atividade física. Então ela acredita que ela criando um material... Opa, voltou. Aí, ó, passo de imagem. Acho que é a luz lá. Hein? É luz. Algum diafragma aí.
mas ela falou que com um material onde ela possa fazer com que as pessoas se instiguem, às vezes até uma mentoria onde ela está ali mais disponível, onde a pessoa assista a ela sente que esses hábitos que são tão difíceis de mudar, ela consiga começar a gerar mais valor para essas pessoas. Perfeito. Fazer uma educação tipo educativo, né? Mas aí, assim, eu acho que é por aí mesmo, é uma bela oportunidade. Uma bela oportunidade. E você, Arthur, assim, como o serviço que você presta, como a gente vinha discutindo, é um produto digital, né? Ou tem um componente muito forte do digital. Como você enxerga aí o seu serviço também? Eu enxergo de uma forma muito prática, né? Desde o começo, lá em 2012, que a gente começou a trabalhar com os médicos dentro do ambiente digital, a função era muito de aproximar, né, o médico dos seus pacientes ou dos seus pacientes em potencial. Tanto é que eu sempre digo que a gente constrói caminhos, né, para levar o médico até o paciente certo e trazer o paciente certo até o médico. Então a gente sempre se baseou muito na questão do social, de ser uma plataforma de relacionamento, todas elas. Mesmo fora da rede social, o site é uma plataforma de relacionamento, o marketing todo, ele tem essa função de estreitar relacionamentos, e os produtos digitais, eles conseguiram ainda mais aproximar o médico dos seus pacientes. Por exemplo, vamos dizer no seu caso, Gustavo, você é especialista, obviamente, né, tem um grande foco na questão da rinoplastia, e você, por exemplo, através de produtos digitais, você consegue estar praticamente todos os dias presente na vida do seu paciente, coisa que sem ser no digital seria impossível. Então, por exemplo, tem, como existem outros clientes que têm, por exemplo, produtos que são praticamente diários. Então, o paciente vai poder acessar e vai poder saber como é que ele vai poder cuidar do seu, vamos dizer, no caso do seu pós-operatório. Então vai ter um passo a passo, todo dia ele vai poder receber como se fosse um diáriozinho, sabe, ou uma sequência de vídeos para ele saber o que é que ele tem que fazer, como é que ele vai cuidar, né, da sua cirurgia, de todo passo a passo, para ele ter um excelente pós-operatório, sendo guiado pelo médico dele, por exemplo, né? A gente fez um trabalho, por exemplo, com ela é nutricionista de João Pessoa, deixa eu abrir aqui, pronto, Carolina mesmo, ela trabalha com fertilidade, né, e a questão da gestação, com alimentação, com uma dieta especializada para a questão de fertilidade e depois para ser seguida durante a gestação, e ela praticamente tem um diário, onde todos os dias as pacientes vão acessar a plataforma dela e vão saber, no dia, sei lá, 23 da gestação, no dia 97 da gestação, tem lá sugestões da dieta. E isso é muito bacana, porque o paciente se sente muito próximo, né? Engraçado, você até caiu, né? Chegou no final do que Débora estava falando. E assim, citou um exemplo muito parecido com o de Débora, inclusive na questão aí nutricional, né? E assim, realmente foi uma coisa não combinada, né? Eu estava até fora da live, né? Eu retornei agora. E assim, precisa de mais dedicação educacional, né? Educacional do paciente como prestação de serviço. Como prestação de serviço. Exato. Mas é porque é uma função importante do médico, né? É por isso que todos os pacientes procuram os seus médicos. Essas coisas Oi? são inusitadas.
Desculpa, hoje foi o dia dos pais lá no colégio dele. Eita, coisa boa. Tá feliz aqui. Lá naquele colégio que você conhece. Muito bom, muito bom. Diga que ele é bem-vindo aqui na nossa live. Boa noite, pequeno. Lá no teu colégio. É só dia 13. Mas hoje, lá foi hoje, sabe? Mas isso, por exemplo, que eu estava falando, Gustavo, isso é muito importante para o paciente. Ele se sente muito confortável, muito seguro. Imagine, todos os dias ele vai lá, acessa a plataforma, tem um vídeo do médico dele dizendo: olha, hoje você deve cuidar assim, assim, assado, você deve ter esse cuidado. Se tiver inchado assim, ou se tiver com sangramento assim, ou se tiver com algum edema, um roxo, você pode cuidar assim, né? Mostrando alguns exemplos. Então, isso dá uma segurança muito grande para o paciente, ele se sente ali assistido. Porque, por exemplo, qual é o paciente, principalmente no pós-operatório, que é um momento delicado, que não sonha em ter aquele médico todo dia ali do lado dele? Sim. Eu acho que, aí assim, acho que isso ajuda demais o paciente, essa proximidade, né? A gente sempre deixa, eu particularmente falo até assim, ó, qualquer dúvida, tem o WhatsApp da clínica e pode me chamar inbox, estou à disposição, né? Então, apesar dele já ter toda a orientação que a gente passa no e-book, na receita, vídeos educativos, mas assim, acredito que as mídias, elas ajudaram bastante, sabe? Que o e-book também é uma, né? Os vídeos também são, né? Exato. Porque, tipo, óbvio, você não vai poder estar respondendo todo dia, todos os WhatsApp, ou estar fazendo chamada de vídeo todo dia com os pacientes, porque você tem a sua rotina, você tem a sua dinâmica, tem o seu trabalho, mas você tem material pronto para o paciente recorrer numa dúvida, num questionamento. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver esse vídeo, então deixa eu ver o e-book, o que é que o médico diz, se acontecer isso ou determinada coisa, como é que eu reajo, como é que eu cuido, como é que eu limpo, né? Então são coisas que deixam o paciente mais tranquilo. Sem dúvida. Eu acho que assim, como isso já entrou na rotina, né? Na prestação de serviço, eu já não vejo mais como um serviço de boa qualidade, vamos falar de excelência, não ter isso assim já de uma coisa rotina, sabe? Eu já não enxergo isso mais como, olha, você tem que ter isso. Isso aí eu já acho que foi incorporado. Talvez alguém não esteja fazendo isso. Acredito que sim, que não esteja. Mas assim, pelo menos para mim, com quem eu interajo assim, é muito já medular, vamos dizer. A mesma coisa, por exemplo, de um médico que exatamente não se relaciona digitalmente com seus pacientes ou com seu público. Mais ou menos a mesma coisa. Né? Antigamente também, quando a gente começou lá atrás, em 2012, muito médico dizia: não preciso disso, eu não preciso de rede social, eu não preciso de marketing em geral. E hoje em dia, praticamente não existe mais, né? Quem não faça, porque é aquilo, quem não é visto não é lembrado, e quem não está no digital não é lembrado, não é visto. Não é visto, é verdade. Não é? A vitrine, ela é digital, não é mais o do consultório. Não. E esses produtos, essas mudanças, Gustavo, também estão fazendo parte. Depois da pandemia se tornaram mais presentes, então investir em produtos digitais se tornou uma coisa comum, e daqui a pouquíssimo tempo vai virar um must do, ou você tem ou você está ultrapassado. É simples, né? São tendências. E o paciente vai se acostumar, ele vai para um que manda tudo pronto para ele. Daqui a pouco você vai ver também, Gustavo, muitos médicos investindo em aplicativos próprios. Então você vai fazer uma cirurgia com um determinado médico, você baixa o aplicativo dele, que já tem ali um calendário de preparação. Isso é um produto digital mesmo, né? Que já é incorporado, verdade. Então, tipo, eu baixo meu aplicativo, lá já tem dizendo todo
todo o meu pré-operatório, ó, tal dia tu tem que fazer exame tal, tu tem que se cuidar assim, tu tem que fazer isso e isso, tu tem que se preparar desse jeito, tu tem que tomar determinados cuidados, na véspera da cirurgia tu só pode comer isso e isso, tu tem que fazer isso. Então, o aplicativo mesmo vai mandando notificações, olha, falta tanto tempo para a sua cirurgia, você tem que fazer isso e isso, já pegou exame tal, já fez isso. Então, isso vai ser muito comum. Né? O paciente ele vai estar acostumado com isso e vai ser comum. Todo bom médico vai oferecer isso. Sim. Você ia falar alguma coisa, Tébora? Eu ia dizer que se a gente for pensar na parte de emagrecimento, isso já virou algo natural. Hoje o que mais existe são cursos para isso, produtos para isso, coisas totalmente personalizadas, vários lançamentos acontecendo. Porque já virou rotina, as pessoas querem isso já de forma online, elas querem poder fazer isso no ambiente que elas estão. Então, muito médico acaba trazendo, isso não é para mim. Não, já tem muito curso na minha área, não adianta eu fazer também. Só que aí que entra o ultra nichado, eu vou fazer para os meus pacientes receberem um trabalho mais personalizado. Porque hoje, se a gente for ver também, no dia a dia, todo mundo te chama onde? No WhatsApp. Eu preciso disso, preciso daquilo, às vezes já avisou do exame, a pessoa vai lá e fala, mas qual é o exame mesmo? Então é quase que uma bagunça indiretamente, porque é muito fluxo de pessoas fazendo perguntas iguais, porque elas não têm em lugar nenhum a informação além de um WhatsApp, onde elas têm que ficar puxando o histórico para encontrar a informação, se elas não receberam determinadamente tudo isso, né, no orçamento, se não rasgaram, jogaram fora e se perderam. Então, a do aplicativo, a gente começa também a direcionar o público, né, a se educar, a ter uma rotina onde ela vai encontrar a mesma informação sem precisar, às vezes, de um humano, né, sem precisar pegar tanto tempo, às vezes, ali de uma pessoa que tem que responder, às vezes, 50 pessoas no mesmo dia, porque tá todo mundo querendo saber uma informação que esqueceu. Então, são dois lados da moeda, né? A praticidade para a clínica, a personalização, a autoridade, então os benefícios, né, que o doutor perguntou, e para quem está recebendo, diferencial, né, mais personalidade, às vezes mais um retorno mais rápido daquilo que ela gostaria de saber. Com certeza, acho que a gente não pode esquecer do nosso pilar de espiritualidade, que o contato ele tem que continuar existindo, mas toda a tecnologia, né, como os produtos digitais que estão aí, eles vieram para facilitar a rotina de todo mundo. E aí, não é só o médico que tem que entender de produto digital, né? É a gestora, é a atendente, é o financeiro, para tomar a empresa de marketing que cuida dele, né? Para tomar a decisão certa e no momento certo, conforme essa empresa está crescendo. Porque vai existir um momento certo, como existiu para o doutor, né? De estar no método GEM. Chegou um momento na tua carreira que você viu o quanto isso poderia te gerar valor e benefícios. Mas, para mim, quais seriam os malefícios? Abrir uma clínica e já sair fazendo curso junto. A pessoa ainda não sentiu um retorno ali para poder botar o quê? Energia à disposição em outro lugar também. Eu acho lindo quem faz isso, porque eu sei que tem gente que faz, que bom que consegue, só que eu acho desafiador também, de você buscar tantas coisas no mesmo momento. Eu gosto muito de olhar como uma empresária. Eu tenho retorno financeiro, eu invisto mais. Eu tenho retorno financeiro, eu invisto mais. Então, onde você está investindo, o que você está colhendo? Acho que é uma consciência muito importante. Eu já tive alguns médicos que começaram o curso e pausaram. Porque a minha paciente não quer comprar. Porque onde que eu vou vender esse curso? Eu vou vender no meu Instagram, ou vou fazer um Instagram, né, para vender o curso. E esses detalhes é porque não tem uma empresa que está sabendo orientar. E aí começa o amadorismo, né? De achar que é ruim ter o curso digital. Eu acho que o produto digital não é ruim. É ruim quando você não tem uma empresa que possa te orientar aquilo que é o melhor para você, na sua área, em particular. E é isso. Isso é uma incógnita. Assim, isso acho que é uma incógnita que
todo mundo carrega. Concordo com você, não dá para começar você vai abrir uma clínica e já vai orientar as outras pessoas, você ainda nem aprendeu, enfim, não passou por nenhum perrengue, não treinou a equipe, não passou por treinamento, é meio... E a gente sabe que isso acontece. Tem gente que acha que já tem algum conhecimento, na verdade talvez seja um pouco de presunção. Mas assim, e a questão, como uma coisa que está acontecendo muito, por exemplo, a gente tem o método GEM, que é uma maneira de a gente falou voltado para o paciente, ok, fantástico, acho que esse é o grande target de qualquer colega, né? O que a gente faz é atender pessoas e resolver, assim, ajudar as pessoas a resolverem suas queixas, né? Seus problemas, suas doenças, mas como vocês enxergam a utilização de produtos digitais de educação para o colega médico, seja um produto educativo na área técnica, né? Ou seja um produto que é educativo também na área do exemplo do nosso método GEM, que é para compartilhar conhecimento em condução do consultório. Então, você acha que acha que a parte técnica é bem estabelecida, todo mundo já está procura isso já, até pela capacitação, que é um contínuo, né? A gente sabe que é contínuo. Isso não... Já existem congressos assim, 100% digital, eu mesmo já participei de mais de uma vez. Mas existe a questão da educação de você conduzir sua clínica, que é uma coisa que o colega não tem treinamento algum, eu mesmo não tive. Né? Não tem, você sai da faculdade da residência com formação técnica. E aí, como vocês acham que esses produtos ajudam? Hoje Arthur compartilhou alguma coisa do guru que não entrega. Né? Mas, por exemplo, eu acho que nossas lives aqui, quem nos acompanha, quem já adquiriu o método GEM, eu vejo um bom feedback, vejo que assim, obviamente a gente pode se equivocar, nós ninguém aqui é dono da verdade absoluta, mas eu acredito que a gente tem tido um bom feedback. Muito bom, Gustavo. Muito bom. Pois a gente tem conseguido, na verdade, trazer aquilo que a gente já trabalha há bastante tempo, né? O método GEM, ele é um passo a passo estruturado na sua própria experiência, na sua própria construção de carreira, na sua migração, né? Tanto do atendimento... Oi, tá me ouvindo? Tá ok. Tanto do seu atendimento vindo do sistema público de saúde, passando, né, pela sua primeira clínica com sócios e tal, e até hoje que você está no seu consultório particular, né, com vamos dizer assim, um perfil high ticket. E toda essa migração foi documentada, tanto eu participei como Débora participou de toda a sua jornada, e a gente documentou isso no método GEM para os alunos, né? Para que os alunos entendam como foi que foi tudo construído, inclusive o que foi errado na época, como foi ajustado, como foi melhorado, para que eles não cometam esse mesmo erro. E é como a gente diz, o método GEM vai economizar 10 anos de carreira deles, porque são 10 anos de acertos, erros e acertos que ele vai se economizar. Ele não vai cometer os erros e já vai com o caminho certo dos acertos. Perfeito. E assim, outra coisa, me parece que isso é um contínuo, né? A gestão de carreira. Na verdade, a gente chega num patamar e é impressionante como aparecem outras coisas. Assim, vocês me acompanham, vocês sabem que
eu mesmo assim, eu mesmo estava conversando hoje com uma pessoa que também é muito próxima, você conhece bem, Arthur, a Fabiola, né? Fabiola Betânia, que é minha gestora, inclusive. Vocês conhecem bem. E assim, eu digo, poxa, como uma coisa não para e como a gente também, assim, não... Eu acho que é uma coisa individual, mas assim, quem tem clínica privada precisa estar pensando nisso. Como a gente está sempre pensando no próximo passo, né, Débora? Como, assim, se você para, né, não pode parar. Né? Eu hoje até fazendo uma reflexão disso aí, minha estabilidade é baseada na instabilidade. De você, assim, como você faz, tipo, acho que a coisa você vai atingindo alguns patamares, você tem que pensar no próximo passo. Obviamente, sem ser ansioso. Assim, ou pelo menos, não ser ansioso é meio complicado você não falar nisso. Mas, assim, sem deixar a ansiedade te dominar e não tipo assim, que já aconteceu comigo, tá pensando numa situação lá na frente sem ainda ter concluído essa aqui, tá entendendo? Que às vezes faz aí onde a gente pode errar também, né? Pra você dar um passo maior do que a perna, né? Que são alguns erros desse pensamento, né? É como um goleiro que às vezes, assim, ele vai agarrar uma bola, mas já está pensando em dar o tiro de meta, né? dar o chute, né? Antes de resolver o problema aqui, né? Conter a bola e devolvê-la para o jogo. Né? Engraçado, Gustavo, você ter falado nisso. Hoje eu estava conversando com uma querida amiga de infância. Uma mentorada. Mas ela me mandou um vídeo de eu até comecei a seguir ele, é um cara que é um mentor mesmo, de fato, e ele tem cursos também, infoprodutos. E eu estava lendo o texto dele que ele fala de uma sigla que é usada pela Escola de Oficiais no Exército Americano, que fala disso. É a VICA, que é V de volátil, né, de você entender que as coisas têm mudanças rápidas, tem altos e baixos, e de incerto, que é exatamente essa dificuldade que a gente tem de perceber o futuro, né, de ver como as coisas vão ser, porque a gente sempre tenta construir uma estabilidade, mas uma estabilidade fictícia. Né? Aí o C de complexo, que é exatamente essa complexidade de vários elementos e várias variáveis, e o A de ambíguo, que é o confuso. Então eles usam esse termo, obviamente, para questões militares, mas que representa esse ambiente, é um ambiente do empreendedor, do qual o médico também faz parte. O empreendedor é isso. Né? O ambiente do empreendedor é isso. Então ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. E é nesse ambiente que a gente tem que se virar. Né? E vou te contar, Arthur, assim, o que é que eu percebo? Aí eu já faço uma analogia com o poker. O jogo pode estar como for, você tem que estar do poker face. Porque se você demonstrar o desespero, primeiro que não ajuda, a gente sabe que isso é em qualquer relação humana, qualquer atividade humana, né? E depois, assim, é óbvio que o mundo é implacável, né? O mundo não é uma mãe, o mundo é o mundo, tem a selva. E hoje, né, uma selva digital. E é por isso que, por exemplo, o método GEM é tão importante para os médicos, tanto para os jovens médicos como para aqueles que já estão mais avançados na sua carreira, para eles entenderem essas mudanças. Ali a gente fala muitos exemplos práticos, então a gente não fica só na teoria, a gente fala de dia a dia, a gente fala de coisas que dão certo, a gente fala de coisas que deram errado e como corrigir, a gente fala dessas mudanças, a visão que a gente tem para o futuro, como é que o digital pode ser usado da forma correta e, obviamente, de forma ética, né, respeitando as normas e a questão
ética médica, da propaganda e publicidade médica. Então, tudo isso é importante porque é um universo muito novo para muita gente. Né? Tem muita gente que precisa disso exatamente para ver, para entender e saber como vai poder se posicionar. Porque quando tem as tendências, né, eu falo muito isso, você já ouviu diversas vezes, você só tem duas opções: ou você ganha dinheiro com ela, ou você perde dinheiro com ela. Fato. Você não tem como lutar contra umas tendências. E aí é isso, é a mesma coisa que você disse. Pô, o médico que não tem um e-book, que não tem um aplicativo, que não tem esse material paciente, o paciente já vai olhar e vai dizer: ah, esse médico aí não é tão bom assim. O outro tem. Aqui eu estou acostumado com esse perfil. A gente vê, por exemplo, também, Gustavo, e me corrija se você achar que eu estou errado, mas o nível de entrega, por exemplo, dos ambientes de consultório de 30 anos atrás para hoje é completamente diferente. Os consultórios são luxuosos. Dificilmente você está num consultório, naquele consultório médicozão, no azulejo. Não existe mais isso. Eu, pelo menos assim, não vejo mais nem negatoscópio. Negatoscópio é na tela lá, uma tela do seu monitor, ou de um monitor muito bacana, né, que fica branco para você fazer a projeção, né, não existe mais mesmo, ficou muito... Não há, mesmo um consultório, vamos dizer assim, que ainda tem um foco grande em atender plano de saúde e tal, você vê que é um ambiente completamente diferente. Não, mudou. Né? Não é mais aquelas fileiras de cadeira de plástico feito antigamente, né? Aquele negócio de sensações, né? A pessoa quer passar experiências, né? Quer passar uma experiência. Débora, e aí? Tanto é que eu tava esperando aí, gente. Dá uma brecha. Desculpa aí. Débora. Desculpa aí, foi falta Mas de se eu cavaleiro. fosse, inclusive, trazer para quem está assistindo aqui sobre produtos digitais. Tá, e aí eu quero. Por onde eu começo? A gente tem que começar pelo campo que a gente já é bom. Então, quando a gente quer melhorar, eu quero melhorar algo para o meu cliente, tá aí a oportunidade. Que pode começar com um e-book, uma mini aula, né, uma landing page onde você vai trazer uma introdução para aquela pessoa personalizada para ela assistir, onde só vai ser encaminhado para quem virou paciente. Pode trazer um aplicativo. Então, são várias coisinhas que não é caro, né? R$ 1.500 você está com uma landing page pronta, exclusiva para pacientes. Não consigo fazer uma landing page, você pode gravar alguns vídeos e colocar no YouTube, em plataformas de cursos. Então, assim, existem várias formas que você não vai ter um custo alto, só precisa de dedicação, tempo e uma equipe de marketing que te traga essa condução. Que no Método GEM nós temos essa expertise, né, Arthur? Para poder trazer essa orientação. Mas tem que ter o quê? Tempo e dedicação para tirar um pouquinho para aquilo. E a parte mais importante, né? Entender o que está sendo feito. Entender todo o jogo. Para que isso vai servir, qual vai ser o resultado e quanto isso vai gerar autoridade para você. Fez isso ou entendeu essa parte de como que é fazer, né, um produto digital para o paciente? Agora tem que entrar para o produto digital para outros clientes, para outros médicos, né? Para a área de saúde, para pessoas que queiram conhecer melhor a sua vida, o que você passou para agregar valor para aquelas outras pessoas da mesma área. Então, o Método GEM, querendo ou não, a gente traz a história do doutor e a gente ainda traz um pouquinho mais, né? Que é a nossa tríade, onde a gente realmente traz a minha expertise, a do Arthur e a do doutor. Mas você, médico que está assistindo a gente, muitas vezes a sua área ainda não tem nenhum tipo de curso. Ah, tá cheio de cursos de médico. E daí, quem disse que tem curso de médico nichado na sua área e que muitas vezes, se for pesquisar o mercado, pesquisar a concorrência, pesquisar a sua região, dá para trazer ainda mais agregação de valor com que vai estar te lançando. Eu falo isso porque além da gente ter os nossos produtos digitais aqui, quem conhece o Método GEM sabe que a gente está cheio de upsells, né? Esse tempo atrás a gente estava até ajudando as pessoas a conseguir o seu verificado, o quanto a gente sabe que isso é importante, tem gente precisando de apoio, então a gente tem já um personalizado para isso, mas se você está em dúvida, precisa fazer uma pesquisa.
tem que analisar realmente se a ideia que você tem é uma ideia que vai dar certo. Que foi o que aconteceu exatamente com o Dr. Gustavo, né? Ele trouxe essa ideia para a gente viu o valor e agregou o valor do que ele estava pensando em fazer, né? Então, o doutor já tinha essa visão de trazer gestão e no mindset que a gente fez, né, de conteúdo, a gente conseguiu trazer o significado do GEM, que é gestão, marketing e espiritualidade. Gestão, espiritualidade e marketing. Perfeito, Então, é isso. acredite, né? Acredite na sua ideia. Não deixe ela no bolso. Só que você tem que achar as pessoas certas para dividir. E é engraçado, Débora, porque muita gente, desculpa, Gustavo, mas vê isso como uma coisa mega complexa. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é. Aí o médico diz, poxa, mas eu vou ensinar o quê? Ou então eu tenho o quê para falar? Basicamente é aquilo que você fala dentro do seu consultório. Basicamente é aquilo que seu paciente quer saber todos os dias quando vai lá no seu consultório. Né? Aquelas dúvidas frequentes, e só isso daí, que é só entre aspas, mas já é muito interessante, já é uma informação de valor, já tem muita gente querendo saber disso. Aí você vai dizer, mas tem tanta gente que já fala sobre todos os assuntos. Ok, mas o seu paciente, ele quer saber de você, porque ele confia em você. Você é o médico dele. Uma coisa que eu estava observando hoje, assim, que aí é uma pergunta para vocês, né, que trabalham com essa área aí, desenvolvendo isso, inclusive. O médico hoje, ele está focado bastante nas landing pages, né? E, assim, aí é onde tem a boa utilização, a utilização ruim e os efeitos colaterais. Primeiro, quais os componentes de uma boa landing page? E, assim, eu já vi landing page que a captação do paciente já estava praticamente resolvida. Estava assim, se o cara não tivesse, teria tido paciente. Também, doutor. É. Tinha mais, né? O cara, exatamente. Já vi que o funil travou, porque a pessoa entrou, né? Desistiu ali. O trabalho foi todo certo, ele gravou o vídeo bem, ele passou a mensagem bem, ele engajou bem o paciente. Estou falando assim, o paciente vindo 100% digital, né? O marketing dele trabalhou bem, mas teve um pecado na landing page. E por causa da landing page, se ele não tivesse a landing page, o paciente ia falar com ele em box no WhatsApp e ia ter o fechamento. E aí, assim, para você ver o que é uma coisa assim, às vezes num ajuste, né, numa coisa ali que às vezes tem gente que não valoriza, né, por ser uma coisa mais que não está aparecendo tanto, mas é o fechamento, né, é o fechamento ali às vezes oculto até, que o colega não está vendo muito isso, às vezes ele dá uma passada na minha landing page mesmo, eu analisei, vi, gostei e tal. Mas, assim, alguns nem... Tem gente que vê uma vez e acha que tá bom, é isso mesmo, vai dar tudo certo. E aí, assim, eu queria saber a opinião de vocês em relação à questão de landing page. Primeiro, em que momento vem a utilização dela? Se já é de cara. Estou falando, assim, uma pessoa que já estabilizou tudo, tá? Já tem mídias, já tem um WhatsApp da clínica funcionando, está produzindo conteúdo. Também é imperativo usar uma landing page. Me parece que o site vem antes, né? Uma impressão minha. Vocês me corrijam. Mas assim, como me digam aí o fundamento, a importância da landing page, né? Em que momento ela é utilizada, como é uma boa landing page e alguns erros e, assim, vamos dizer aqui, assim, uma utilização indevida. Gostaria de começar, Débora? Olha, eu ia falar, eu sei que o Arthur aqui é o expert, então eu vou trazer a minha opinião, mas eu quero depois ouvir de Arthurito também. Não, first. Eu sou metida, eu sou fofoqueira, né? Então não tem como não falar, né? Até quando eu não sei, eu falo. Mas
Vendedor Para é de mentir, foda, né? Mas assim, o meu conhecimento de landing page é muito nessa parte realmente estratégica, né? Não de criação. Arthurito ele já consegue trazer tanto execução como estratégia. E é analisar. Então, assim, primeira coisa, qual que é o teu nicho, qual que é o teu histórico hoje e o que as pessoas ao redor do teu nicho também fazem. Porque a gente tem que entender que primeiro a gente faz um feijãozinho com arroz. Eu não vou sair criando aí um monte de situações e funis de algo que nunca foi feito antes ou testado. Então eu tenho que ter validado já comigo, com alguém, para te aplicar algo seguro. Ou então, se eu não tenho essa segurança, eu vou olhar como está sendo feito por concorrentes. Porque não é esse ABC de que vou fazer landing page para todos os nichos. Não, depende muito do teu nicho. A tua área, o teu segmento tem muito a ver da estratégia que tem que ser feito. Por quê? Para que serve, no fundo, uma landing page? Conscientização. Eu vou gerar mais conscientização, vou gerar mais valor para aquela pessoa chegar mais pronta no meu WhatsApp. Então, normalmente, a gente só vai estar criando funis com mais opções de entrada, né? Para até chegar no WhatsApp, quando a gente está querendo gerar essa abertura de trazer pessoas que te conhecem, para quando chegar, nossa, já vi isso, já sei aquilo, já sei aquele outro, e isso ela conseguiu pegar também na landing page. Então, pode acontecer de chegar o lead ali que já está maduro, já sabe tudo e só queria conversar, mas pode ser que chegue aquele lead que não estava entendendo direito e conseguiu entender de forma profunda através de um vídeo, através do conteúdo. No nosso lançamento, a gente sabe que muita gente entendeu pelo seu maravilhoso vídeo, né? Que a gente colocou na nossa landing page, doutor. Então, eu acho que pulo do gato era para vocês terem feito. Uma ediçãozinha aí, uma cópia aí, né? Faz milagres. Mas tem que analisar. Né? Eu acho que é legal fazer o teste. Eu nunca descarto essa opção, mas eu tenho que analisar. E aí, como que eu vou analisar? A minha landing page ela tem que ter os pixels, né? Para eu hackear as pessoas que estão chegando, quantas estão saindo e quantas de fato estão indo para o WhatsApp. Então, um teste ali de 30 a 60 dias, no máximo, eu já consigo identificar se essa estratégia está sendo eficaz. Então, trabalhando um pouquinho que o doutor trouxe aí, se eu fosse defender a landing page, seria realmente analisar. Eu tenho que analisar cada caso, e se eu estou realmente com um lead muito quente lá no meu Instagram, provavelmente o que eu tenho que entender é o público que eu vou levar para a landing page. O público que está no teu Instagram, muitas vezes, se ele já está aquecido, porque você está fazendo um bom trabalho, eu posso realmente levar direto para o WhatsApp. Agora, um público que está te começando a te conhecer no TikTok ou no YouTube, eu posso querer trazer para a landing page. E assim, sucessivamente. Acho que é isso que eu posso trazer da minha opinião. E você, Arthur, qual que você fala? Eu sou um grande defensor tanto do site como das landing pages. Claro, quem começa antes? Eu foco mais no site hoje em dia e a gente integra as landing pages dentro do site. Perfeito. Porque é o seguinte, o que é que a gente faz? A gente tem um site com a área de conteúdo, onde cada área de conteúdo é uma landing page. E aí a gente vai buscando esse paciente. Acho que a nossa chamada a live hoje vai chegar ao fim, gente. Então, olha, sigam o Método Gen, que eu vou gravar vídeos falando sobre isso, sobre sites, sobre landing page, sobre a importância deles.